Quando eu digo que o Flamengo tem um ataque burro, tá aí, tá provado mais uma vez. Um bando de jogador sem inteligência nenhuma. Quando não é o Plata para ser expulso de forma imbecil, é o Carrascal para ser expulso de uma forma imbecil. Mas pelo jeito, para a diretoria do Flamengo e para o Felipe Luiz, para ser atacante do Flamengo, basta correr. Basta você pressionar o adversário quando ele estiver com a bola. E não é isso. Tem o Pedro que não se movimenta, que não cria chance de gol, que perde gol e que hoje não é um grande centroavante. Tem o Plata, que na maioria das vezes é pouco inteligente. Tem o Carrascal, pouco inteligente. É bom o Flamengo se mexer para contratar atacante. E eu já estou falando isso, há muito tempo. Paquetá não era prioridade. Prioridade é atacante que pensa, é atacante que cria, que finaliza. Porque se o Gabigol tivesse na fase que o Pedro tá desde que voltou de lesão, ele já estava sendo esculhambado. E o Pedro não é esculhambado. Não se movimenta, não cria chance. Plata passou sozinho, ele chutou de uma forma bizarra. E outra coisa, Felipe Luiz, ou você bota o pezinho no chão desse time do Flamengo, ou a temporada vai ser um fracasso. Porque o Flamengo é rei em fazer isso. No ano que vem, em seguida, a um ano de conquistas, se acomoda, displicente, rei na barriga e mais uma vez um ataque burro. Essa é a palavra, um ataque burro. Jogadores que não pensam. E o Flamengo precisa contratar atacante. Porque se for depender da inteligência de Plata, Carrascal, Samuel Lino, o Flamengo tá perdido na temporada. E o Pedro, poucos estão falando, mas a fase é horrorosa. O Flamengo mereceu perder, porque mais uma vez foi displicente, burro, desperdiçou finalização e não teve vergonha na cara. Eu vou ter que assumir uma coisa. O Neto vai estar gigante amanhã. Porque depois de tudo que ele falou do Paquetá, na estreia do Paquetá nesse retorno contra o Corinthians do Neto, o Paquetá teve a chance do jogo dentro da pequena área, e nem dá pra dizer que o Paquetá tá fora de ritmo, gente. Paquetá tava jogando na Inglaterra, Paquetá tava no meio da temporada na Inglaterra. O Paquetá chuta pra fora uma finalização horrorosa. Claro, o Paquetá tem muito tempo no Flamengo, vai poder dar a volta por cima, eu acho que vai dar, é um baita jogador, mas depois de tudo que o Neto falou, o cara ter a bola do jogo nos pés, na pequena área, nos acréscimos, e dar uma finalização como aquela, depois de toda a repercussão, 42 milhões de euros, meu amigo, o Neto amanhã vai estar gigante. Porque o Neto comparou, né, o Paquetá com ele, com o Djalminha, com o Alex, falou que é um absurdo pagar isso no Paquetá, chamou o Paquetá até de jogadorzinho, o Neto, às vezes muito exagerado. Mas, cara, eu quero ver o que o Neto vai falar amanhã, gente. É aquilo, é futebol. Tem que escutar os caras agora sim. E Paquetá vai ter que aguentar uma pressãozinha nesse começo, hein? Porque tem uma chance daquela, jogador grande de seleção brasileira, finalizar daquele jeito, foi feio. E aí o Neto vai ficar gigante. Claramente o Flamengo bem abaixo fisicamente, mas em uma final você não joga, você ganha, né? E foi o que o Corinthians fez. O Corinthians entrou com uma determinação muito grande, sabia e sabe que o seu time é inferior, limitado, né, tecnicamente, mas jogou dentro das suas características, jogando fechadinho, explorando o contra-ataque, roubando essa bola no meio-campo, saindo com o Bidon, com o Memphis, com o Yuri Alberto ali na frente. E o Flamengo teve dificuldades. Os primeiros 20 minutos foram bem disputados. O Corinthians, o Flamengo demorou para entender um pouquinho o jogo do Corinthians, porque o Ranieri voltava para um terceiro zagueiro, o Gabriel saía um pouquinho mais para o lado esquerdo para fazer como se fosse uma lateral, uma cobertura do Bidu, né? O Bidu adiantava um pouquinho, o Flamengo demorou para marcar. Quando marcou, aí teve um pouquinho de jogo, uma bola na trave, aí o Corinthians depois fez o gol e aí mudou totalmente o panorama do jogo. E aí o Carrascal, né? Isso. Carrascal, que aí depois tem a Renata, Vamos mas chamar as a Renata, imagens que nós vimos aí, o Carrascal de uma irresponsabilidade, final do jogo. Do jogo primeiro disputado, tempo. um jogo duro em cima do Bidon, vai lá e dá uma cotovelada. Eu tenho minhas dúvidas também no começo do jogo com o Alexandre.
O Bidon já tentou cavar uma ali, né? Eu não sei se pegou ou não, porque a imagem não mostra, não dá para ver. Mas ainda bem que depois, no segundo ali, viram uma coisa correta. E tem algumas outras dúvidas também em relação ao segundo gol do Memphis. O Bandeira tentou anular aquele do impedimento do Yuri, né? Yuri, porque a impressão que eu tenho é que marcaram o impedimento quando o Yuri recebe a bola, não na hora do passe. Né? E assim, estranho, rápido. Não teve replay. Não mostraram a linha, porque saiu um gol, não é que foi um impedimento qualquer. E E nesse último eles traçaram a linha. A gente não viu a linha sendo traçada, né? Pelo menos na transmissão a gente não viu. A gente não viu. Então, assim, e recomeçaram a partida rápida. Foi um gol, não é que foi um lance qualquer, um cara que sai pela lateral e tal. Então, eu não sei, eu quero perguntar para a Renata como é que funciona esse tipo de coisa, porque me achei estranho, porque normalmente, quando é um gol, eles traçam a linha, o juiz espera para conferir, para confirmar. Eu não sei, estou só levantando aqui as coisas, porque é para a Renata, né, já se antecipando. São pontos, então, para a gente discutir, porque o fato é que o Corinthians começa 2026, Zinho, da maneira que encerrou 2025, conquistando uma taça. Tudo bem, Zinho? Boa noite. Tudo ótimo, um abraço para você, Bruno, Mari, meu parceiro Zé Elias de todos os dias, fã de esporte. O Corinthians entrou para disputar um título, né? O espírito da equipe do Corinthians deu para perceber quando o juiz apita para começar o jogo. A dedicação tática sem a bola, o empenho, muito mérito do Dorival. Mais uma vez o Dorival, que não é tão destacado, né, que não é tão badalado, conquista mais um título, mais uma Copa. Estava aí escrito, né, tetra de Copas, né, porque ele ganha tudo, é campeão de tudo. Um baita de um profissional, e ele também, hein? Olha, o comportamento do Dorival hoje até me chamou a atenção, uma vibração, uma energia, participando do jogo, cobrando dos jogadores, falando com a arbitragem, ou seja, você vê que o Dorival estava totalmente concentrado para esse título. Trabalha durante o início do ano pensando nesse título, conduz a gestão do seu grupo pensando nesse título, faz alterações no jogo anterior pensando nesse título. Então é muito mérito do Dorival, com a torcida do Corinthians que brilhou, que fez uma festa linda. Realmente a participação da torcida do Corinthians foi espetacular, pelo menos na transmissão. Eu ouvi mais a torcida do Corinthians e os jogadores do Corinthians, muito mais determinados para uma final. O Zé Elias jogou várias finais, eu joguei várias finais. A gente sabe que só a técnica não faz com que você ganhe, que você conquiste um título. A técnica é fundamental, a qualidade é fundamental. Claro, não estou dizendo que não é fundamental, mas só isso não conquista. O Corinthians deu uma aula hoje disso. Quando teve que usar a técnica, né, de ter a bola, de criar as chances, fez isso. Mas principalmente o espírito de jogar uma decisão, ganhar as divididas, ganhar a segunda bola, né? Quando a gente fala segunda bola, é que você disputa o primeiro lance e se prepara para o segundo lance, para sequência dessa disputa. O Corinthians estava sempre muito bem posicionado. Mais um ponto para o Dorival. Estou me estendendo para elogiar o Dorival, porque ele faz uma escolha, ele deixa de fora o André Ramalho, que vinha sendo titular sempre do Corinthians. Para mim seria até o titular do time, né? E ele escolhe o Gabriel Paulista, que é o destino, vai lá e faz o gol. Ele também saca o Garro, achávamos, né, Zé Elias, pelas alterações que ele fez no meio de semana, que ele iria com o trio ali na frente, poupou o Memphis e o Garro para começar o jogo com eles. Não, ele coloca o garoto, o André, que a gente tinha até dúvida se ele começaria jogando, né, entre ele e o Carrilho. Mas assim, ele vai com esses 4 jogadores de mais pegada, de mais intensidade, de mais disputa, ganha o meio-campo e merecidamente o Corinthians é campeão. Ganhou de 2, poderia ter ganho de mais. O Flamengo, tudo que eu falei do Corinthians, o Flamengo não teve no jogo. Todos esses elogios que eu fiz ao Corinthians, o Flamengo não apresentou no jogo. Só a técnica não vai ganhar. Quando a gente brinca aqui no programa, discute, debate, que o Pascoal fala, é incomparável. Tem o melhor elenco, tem o melhor time, mas se não competir, se não entrar com a determinação e aplicação,
um outro time equipara. E eu estou muito à vontade, né, Zé Elias? Você também. A gente falou que os 11 titulares do Corinthians, inteirinho, bem fisicamente, encara qualquer time. Encarou e ganhou. E o Felipe, a gente estava até conversando aí aqui, a Mari, sobre o que está acontecendo com o Flamengo, né? Será que demoraram para começar? Começaram tarde? A preparação? O ritmo de jogo, mas assim, depois de 2 derrotas consecutivas, da maneira como foram as derrotas, Fluminense e São Paulo, hoje era para ter um Flamengo diferente. Era para ter um Flamengo com o espírito que teve o Corinthians. Porque era uma final, não era um jogo de Campeonato Brasileiro, para ter uma final. Vocês viram o Alexandro? O Jorginho está mal, o Jorginho precisa treinar. O Jorginho está mal, o Jorginho não consegue dar ritmo. O Dorival, de forma esperta, foi lá e colocou o André, que em cima do Arrasca? Não, em cima do... Como é que fala agora? Não, em cima do Pulgar, então essa bola não chegava, porque o Jorginho tinha que rodar, essa bola não chegava. E quando chegava, o Jorginho estava lento para distribuir o jogo e só ali, tocando a bola para os zagueiros, e não para frente. O Arrascaeta, abaixo também. Muito abaixo, né? Sabe? Muito abaixo. E o Felipe, por exemplo, no segundo tempo com a substituição, eu achei que ele errou. Não sei vocês, mas na minha opinião errou. O Paquetá treinou com a equipe? Acho que não, né? Tem qualidade, treinou uma vez. Bom jogador, isso ninguém duvida. Mas ele treinou com a equipe, ele sabe os movimentos, ele conhece os jogadores, como é que... E ele entra no lugar do Pedro, né? Então, aí você opta para... Traz o Paquetá um pouquinho mais ali, ele jogou mais pro lado esquerdo para jogar, vir por dentro, e põe o Plata ali na frente. Talvez um pouquinho, de alguma forma, para puxar a velocidade. Peraí, se você está jogando por entrou pela direita. O Paquetá entrou pela direita. Então, pela direita para jogar com o pé esquerdo por dentro. Da defesa. Né? E aí ele joga o Plata ali. Pô, peraí, deixa do jeito que tá, se você vai tirar o Pedro... Mas é a única posição que o Paquetá não vem jogando. Então, mas assim, Zinho, e aí a posição seguinte, Zinho, você precisa jogar no contra-ataque, talvez, né? Porque o Corinthians ia sair. Você precisa de um jogador de velocidade, você precisa de um jogador de mobilidade para incomodar. Põe logo o Bruno Henrique. Briga com os zagueiros. Não foi feliz nas mudanças. Briga com o Felipe, briga com... Não, aí ele tira o Pedro, põe o Paquetá, não surtiu o efeito que se esperava. Aí depois ele tira e coloca o Bruno Henrique, ou seja, sabe? Tentou corrigir umas coisas assim que, para ele, é início de carreira, mas ele está no Flamengo, vem de 2 derrotas e em final não pode errar. Para mim o erro já acontece quando ele não entra com o Cebolinha. Sim. Você negar o melhor jogador que está no momento. Porque o Cebolinha é um destaque desde a reta final do ano passado. Zinho, você acha que o Felipe não foi feliz ou não deu certo o que ele imaginou com as substituições, Zinho? As duas coisas. O que ele pensou, que ele montou, bolou para o jogo, taticamente não funcionou. Abriu mão de ter velocidade pelo lado, concentrou o jogo mais pelo meio. Isso não funcionou. Apesar que eu acho que no primeiro tempo, o jogador que ainda criava alguma coisa era o Carrascal. Mas ele foi juvenil, foi irresponsável, porque hoje com 500 mil câmeras no campo, com o VAR, com tudo, vai mostrar qualquer atitude. E ele realmente agrediu o Bidon, mereceu ser expulso, comprometeu toda uma estratégia para um segundo tempo, que até melhora um pouco o Flamengo, hein? Com uma a menos, melhora um pouco, as Corinthians mais segurando ali o resultado, jogando mais nos contra-ataques, mas mesmo assim as melhores chances foram do Corinthians. O Flamengo teve a grande chance nos pés do Paquetá. Foi a grande chance. No primeiro tempo a gente pode achar aquele lance ali do escanteio, que bate, rebate, mas vai muito em cima do Hugo. A do Paquetá não, foi chance claríssima. Mas o Corinthians, para mim, teve 2, 3, 4 chances claras. Aquela do Memphis no primeiro tempo, era para fazer 2-0 ali e mata logo o jogo. Mas condicionou a expulsão, você fica com 1 a menos, corre muito mais, um time que não está bem, fisicamente, tecnicamente e taticamente. Eu discordo só do Zé nisso, eu não acho que é só fisicamente não. Eu acho que o Flamengo está mal tecnicamente, ninguém está acertando os passes, criando, tirando aquele jogo contra o Vasco, que foi um atropelo do Carioca na volta, que até nos iludiu. A gente pensou assim, caramba, o Flamengo voltou, parece que não teve férias, mas foi aquele jogo. De lá para cá, não tem um jogo que eu destaque assim, um jogador individualmente brilhou, fez um grande jogo. Uma jogada linda do Pedro de peito para o Plata. 2-1 São Paulo, ganhou o jogo. Então eu quero dizer que assim, um time que está com tantas dificuldades,
Ele não foi feliz na estratégia, o Dorival taticamente engoliu ele. Os jogadores têm muita contribuição para isso, eu acho errado só a culpa ficar em cima do Felipe Luiz. Os jogadores também não estão bem, não estão jogando bem, estão tomando as decisões erradas. Agora, acho que o grande problema que eu vi no jogo do Felipe Luiz foi as mudanças. Eu estou com a Mari. Quando volta para o segundo tempo, no mínimo tinha que fazer, no mínimo, 2 alterações. No mínimo. Tanta gente estava muito abaixo que, no mínimo, eram 2 substituições. E demorou demais para mexer. E quando mexeu, não mexeu, mexeu mais com medo de tomar um gol do que empatar. Porque você tira o centroavante e bota um meia pelo lado direito, que é a posição que o Paquetá, nos últimos anos, é a única que ele não está jogando, é essa. Ele joga de segundo de homem de meio campo, ele joga de centralizado, ele joga pelo lado esquerdo. Agora, meia pelo lado direito, eu não vi a última partida do Paquetá fazendo isso. Ele bota o Plata para dentro, para ser o centroavante, e ele que se tornou uma vez jogar na função que ele não vem jogando, eu, particularmente, quando foi para o intervalo, falei, tira o Jorginho, que está mal fisicamente, coloca o Paquetá como um segundo e mete o Cebolinha lá na frente. Era, no mínimo, 2. Então, eu acho que o Felipe Luiz pecou nas mudanças.